A mais terrível verdade das Escrituras, por Paul Washer. Primeiramente, o Evangelho começa com Deus. Veja que toda a questão volta à natureza de Deus. Deus é justo, Deus é santo. Deus não pode violar seus atributos. Ele não pode fazer algo que o contradiga. Ele é um Deus justo. Agora, isso é uma coisa boa. Seria terrível saber que este universo foi criado por um Deus mau. Um Deus onipotente que fosse mau seria completamente terrível. Então é bom que Deus seja justo, mas isso apresenta também outro problema. Se Deus é justo, o que Ele faz conosco? Deixe-me ilustrar o problema para você. Alguns anos atrás eu estava na Europa e eu ia palestrar numa universidade. Eu sabia que a multidão ficaria contra mim. E eles tinham a ideia de que esse dinossauro social iria chegar com uma mensagem do tipo puritano e dizer que todos eles eram pecadores. Então, quando eu subi no palco, eu estava mesmo orando. Senhor, por favor, me ajude. E acho que Ele me deu sabedoria. Eu olhei para aquela multidão de universitários e disse: eu vou compartilhar com vocês a verdade mais assustadora das Escrituras. E eu fiquei dizendo e os alertando que eu iria compartilhar a verdade mais assustadora que alguém pudesse saber sobre Deus. Então, quando eles estavam todos ansiosos nos seus assentos, eu olhei para eles e disse: aqui está, a verdade mais assustadora das Escrituras é que Deus é bom. Bom, naquele momento eles começaram a rir, a cochichar como dissessem: qual o problema? Alguns deles realmente disseram: qual o problema com Deus bom? Quer dizer, porque isso é uma má notícia? Por que é assustador saber que Deus é bom? E minha resposta foi a seguinte: é horrível saber que Deus é bom, porque nós não somos. Então, o que um Deus bom faz com pessoas como nós, pecadores? Pecamos contra Deus, pecamos uns contra os outros, pecamos contra a natureza, pecamos contra tudo. Toda a criação clama pela nossa condenação. Se Deus é verdadeiramente justo, então o que Ele faz conosco? Se um Deus justo simplesmente perdoa os ímpios, Ele não é mais justo. Se um Deus santo chama o ímpio para Ele mesmo, para ter comunhão com Ele, não é mais um Deus santo. Então a grande questão de toda a Bíblia é esta: como um Deus justo perdoa o homem ímpio e continua sendo justo? Como um Deus santo chama o ímpio para ter comunhão com Ele e ainda continua santo? E a resposta se encontra na cruz de Jesus Cristo. Na cruz de Cristo vemos essa revelação tremenda e única da completude dos atributos de Deus. Deus é justo, Ele tem que condenar nosso pecado. Deus é amor. Então ele se torna um homem, seu filho, vive uma vida perfeita como homem, então vai para aquele madeiro. E no madeiro os pecados do seu povo são lançados sobre ele, e toda a justiça de Deus, toda a ira de Deus que nós merecemos é jogada sobre a cabeça de Cristo. A medida exata necessária para satisfazer completamente a justiça de Deus. Depois de sofrer, Jesus disse: foi consumado. Isso quis dizer que Ele fez aquilo que foi exigido para satisfazer a justiça de Deus contra o seu povo. Ele pagou o preço por completo. Isso é tão importante que se entenda que não foi nossos pecados, não foram expiados simplesmente porque os romanos bateram e pregaram Jesus na cruz. Nossos pecados foram expiados porque naquela cruz Ele carregou o nosso pecado e agradou ao Senhor, agradou a Jeová moê-lo. A ira de Deus que deveria ter caído sobre mim e você, caiu sobre seu único Filho amado. E Ele sofreu na íntegra, Ele morreu, pois o salário do pecado é a morte. E no terceiro dia, Ele ressuscitou dentre os mortos. E agora Ele está sentado à direita de Deus.
E não há nenhum outro nome, nenhum nome em qualquer mundo, não há outro nome dado ao homem pelo qual possamos ser salvos, exceto pelo nome de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Apenas um Deus e um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. E a fim de que sejam salvos, a Bíblia chama todo homem a se arrepender de seu pecado e crer no Evangelho. E o que significa se arrepender? Muitos têm definido o termo como mudar a mente de alguém. É isso que a palavra significa em grego, e esta verdade está lá. Mas ela quer dizer muito mais do que você e eu podemos conceber na nossa cultura hoje. Você pensa, bem, mudar a mente de alguém é muito superficial. Bom, pode ser, mas não é. Se você entender o que é a mente. A mente na Bíblia se refere ao coração, é o centro de controle do ser humano. É o centro de controle das nossas vontades, emoções, nosso intelecto, processo de tomada de decisão. Então o que ele está dizendo é que se você mudou a sua mente, tudo mais mudará junto. Vou dar uma descrição perfeita de arrependimento. O apóstolo Paulo teve uma mudança de mente. Quando ele saiu para ir à estrada de Damasco, ele saiu com ordens para capturar cristãos. Por quê? Bom, era nisso que ele acreditava, era isso que ele pensava. Paulo pensava que Jesus de Nazaré era o maior blasfemo que já existiu. Era isso que ele achava. Ele também pensava que os cristãos eram uma seita terrível que teria que ser destruída. Era isso que ele pensava. Então, no caminho de Damasco, ele teve um encontro com o Cristo ressurreto. E o que aconteceu? Seu pensamento mudou. Toda a sua realidade se provou errada. Tudo que ele pensava sobre a realidade, principalmente em relação a Deus, estava errado. Ele reconheceu que estava errado e começou a pensar completamente diferente. Ele agora pensava que Jesus era o Filho de Deus e o tão esperado Messias. Ele agora pensava que os cristãos eram o próprio povo de Deus, o próprio Israel de Deus. E porque seus pensamentos mudaram, tudo mais mudou. Depois de ser batizado, ele começou a ministrar e a pregar o Evangelho. E ser perseguido pela mesma fé que ele antes perseguia. Veja então que se arrepender é perceber que todo o seu pensamento, a sua visão sobre a realidade estava errada. E então, ver e se submeter à verdade de Deus sobre quem Ele é, sobre quem você é e sobre quem Jesus é e o que Ele fez por você. Bem, a questão é, você se arrependeu? A sua mente mudou? Essa mudança de mente levou a uma mudança de intelecto, de vontades, de suas emoções. Os pecados que antigamente você amava, você agora odeia. A santidade que você antes ignorava, agora você a deseja. O Cristo com quem você não tinha parte, de quem você vivia separado, você agora o estima. Você considera que o reino do céu seja algo de grande valor. Estas são algumas evidências de que a obra de arrependimento tem sido feita no seu coração. Não apenas temos que nos arrepender, mas devemos crer em Jesus Cristo, para reconhecermos que não há absolutamente nada em nós que possa nos salvar. Como o escritor do hino diz, nada em minhas mãos eu trago, mas apenas a cruz de Cristo eu me apego. É um reconhecimento de que você tem apenas uma esperança. E que 100% dessa esperança se encontra na pessoa e na obra de Jesus Cristo. E você sabe que não pode se salvar ao ponto de que se alguém apenas sugerisse que você entraria no céu por algumas obras de justiça, isso te faria ficar enojado e você gritaria, não, não, blasfêmia, não, eu sou salvo por apenas um motivo. 2000 anos atrás, o Filho de Deus sofreu e morreu por mim. Então a salvação vem a nós através do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Bem, se você realmente crê em Jesus Cristo, você tem a vida eterna. Mas como você sabe que realmente crê?
Mesmo se você teve uma experiência de conversão, você sentiu a paz de Deus e muitas outras emoções. Como você realmente sabe que isso é verdadeiro? Uma das maneiras que você sabe que é real é que isso continuará. Não é necessariamente que o êxtase emocional vai continuar, mas o que continuará é que você estará sempre crescendo em graça. Você continuará a se aprofundar no seu arrependimento. Você continuará a se aprofundar na fé. Pouco a pouco você será transformado mais e mais à imagem de Cristo. E você diz, irmão Paul, um cristão verdadeiro peca? Sim. É muito triste, mas sim. Um cristão verdadeiro pode cair no pecado? Sim. Mas a diferença é que um cristão verdadeiro não pode viver num estado de carnalidade contínuo. Num estado de imaturidade contínuo. Pois a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra a terminará. A Bíblia diz em Hebreus 12 que um dos maiores sinais de uma conversão genuína é que Deus cuidará de você com o cuidado de um pai. E Ele mesmo te disciplinará, te punirá quando você sair do caminho, não porque as atitudes dele com você mudaram, mas porque Ele te ama e deseja a sua santidade. Então, uma vez que você se tornou um cristão, você se tornou parte da providência de Deus. E aquele que começou a boa obra vai terminá-la. O Evangelho de Jesus Cristo é que Deus é justo. E que o homem radicalmente degenerado e merecedor de toda condenação, que a fim de perdoar o homem, a justiça de Deus teve que ser satisfeita primeiro. E isso foi feito na cruz, onde Cristo ficou no lugar do seu povo e carregou o seu pecado, e foi esmagado sob o peso da ira de Deus contra eles. Ao morrer, Ele pagou o preço por completo. Foi ressuscitado dentre os mortos, e agora todo homem em qualquer lugar pode ser salvo através da fé, do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. E a evidência desse arrependimento sobre a salvação, dessa fé sobre a salvação, será a obra contínua de Deus conduzindo à santidade.